Fala, fera! Tô de volta mais uma vez, galera! É o segundo vídeo dessa terça-feira. É o vídeo tradicional da hora do almoço no Fala Fera, pessoal. É o canal da família Esmeraldina. E aí, André Rodrigues, não falou? Tô de volta, ligado e conectado com Goiás, com o nosso líder absoluto da Série B do Campeonato Brasileiro, o Verdão, rumo à Série A do futebol nacional, pessoal. E aí, ó, a passagem bíblica desse vídeo, antes, né, de mais informações do Goiás, no Fala Fera. A passagem bíblica, Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, né? Palavras da salvação, glória a vós, Senhor, né? Mateus 7:7. Pessoal, então na manhã de hoje, treinamento no Goiás, tá? Terça-feira. Ainda, claro, o Mancini não começou a formatar o time, geralmente em semana cheia, aquela formatação, trabalho tático, começa a ser esboçada a escalação no treino da quarta, da quinta, na sexta-feira, ou de repente até na quarta-feira, é mais um trabalho técnico, físico, né? E aí na quinta-feira, propriamente, sexta-feira e o último treino sábado, começa realmente a formatação da escalação do time para um jogo no domingo, geralmente é dessa forma, numa semana cheia, tá? E aí é interessante ressaltar que ontem o Vila Nova empatou com a Chapecoense em 2-2, galera. 2-2 para a Vila Chapecoense. E só esclarecendo aqui, no vídeo de ontem, na hora do almoço, eu coloquei que a Chape é o meu segundo time. Não foi porque ontem ela ia enfrentar o Vila, não é isso não. É porque eu adoro Chapecó, uma cidade linda, né, uma população hospitaleira, como é a Goiânia, sabe? Eu já fui lá 3 vezes e fui muito bem tratado lá em Chapecó. E é muito bom trabalhar na Arena Condá. Por esse fator que eu coloquei, que tô torcendo para Chapecoense dessa Série B, para o acesso do Goiás, em primeiro lugar, e depois, né, tomara que a Chapecoense também consiga o acesso. E aí, pessoal, Goiás, 44 pontos, o Coritiba, 43 pontos, Chapecoense, 41, Criciúma, 39, esse é o G4. O Novo Horizontino, 36 pontos, é o quinto colocado, beleza? Então, Goiás, por mais que ele perdeu para o Botafogo, ele ficou ali, né? Manteve 1 ponto de diferença para o segundo colocado, o Coxa, e manteve os 8 pontos de diferença para o quinto colocado, que é o Novo Horizontino. Né, 8 pontos de frente para o quinto colocado. Hoje nós teremos mais um jogo na rodada. Para fechar a rodada, o América Mineiro recebe o Avaí que é o próximo adversário do Goiás, né? E aí eu tava olhando aqui, o Avaí tá mal, tá no Z4, rapaz, quem diria, né? O Avaí no Z4. E mesmo se o Avaí não, o América, e mesmo se o América que joga em casa hoje ganhar do Avaí, ele não sai do Z4. Não sai da faixa de rebaixamento da Série C. O América caminhando forte, né, para o rebaixamento da Série C. E o Avaí, ele aparece na 12ª colocação com 33 pontos. O Avaí começou bem, né, o time do Jair Ventura, e teve uma queda de rendimento enorme nos últimos jogos da Série B. Né, empatou fora de casa com o Operário em 0-0, em casa perdeu para o Amazonas 2-1, o Avaí do Jair Ventura. Então, hoje o Avaí joga esse jogo fora de casa contra o América Mineiro. Domingão, o Avaí recebe o Goiás na ressacada, lá em Florianópolis. E aí teve um internauta, o Gilmar Pereira, ele fez um comentário. André, você falou que o Goiás ia ganhar do Botafogo e o Goiás perdeu. Tô achando que você é pé frio. Ô, Gilmar Pereira, fera, se eu antes do jogo eu não puder ter esse otimismo, né, com relação a um jogo, a uma vitória do Goiás, né, durante a semana, né, ser otimista, positivo, aí eu tenho que parar de gravar aqui no Fala Fera aí. Se for pra ser negativo, não dá. E outra coisa, quem imaginava que o Goiás iria perder para o Botafogo na Serrinha? Então não foi o fator de eu falar aqui ser positivo, o Goiás vai ganhar, pra cima, positividade e tudo mais, que fez o Goiás perder para o Botafogo. Mas enfim, respeito o seu comentário, Gilmar Pereira, que chamou o André Rodrigues de pé frio. Ei, galera. Ó,
Antes de eu entrar aqui no tema aqui, Alexandre, lá de Florianópolis, grande Alexandre, elogiou meu trabalho, mora em Florianópolis. Ele falou que vai estar domingão, lá na ressacada, torcendo pelo nosso Goiás contra o Avaí, né? O Alexandre, ele quer Luiz Felipe na zaga do Goiás, nesse jogo da ressacada. E aí, eu manchetei na capa do vídeo aí, a questão do fechada. Fechada. É hoje é o último dia da janela. Janela fecha hoje, dia 2 de setembro. Ok? E aí, nessa janela, ontem eu detonei nas redes sociais, mas não informei no Fala Fera, né? Não informei aqui no Fala Fera. Vitinho, que pertence ao Cruzeiro, fez rescisão com o Goiás, né? Rescisão amigável. O jovem Vitinho, meia, e foi para o Náutico. O Vitinho vai ser reforço do Náutico para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. O Vitinho deixou o Goiás. Então, pessoal, janela fechada, vai fechar hoje, fechada, né? Vitinho foi embora. E aí o balanço do Goiás nessa janela. Até eu mantive o contato na manhã de hoje com o Lucas Andrino, se de repente hoje poderíamos ter mais alguma novidade, mais alguém saindo, alguém chegando e tal. Não, morreu, elenco fechado de fato, não tem mais nada em andamento para hoje não, no último dia da janela, ok? Então é esse elenco aí, não sai mais ninguém, não chega mais ninguém, ok? E aí, nessa janela de início de julho até hoje, 2 de setembro, saíram do Goiás, né? O Aloísio, o Barceló, né? O Zé Hugo e Vitinho. Então, Barceló, Aloísio, Vitinho e Zé Hugo deixaram o Goiás. E vieram para o Goiás nessa janela o Wellington Rato, o Moraes e o Brian. O Wellington Rato, né, o Moraes e o Brian vieram para o Goiás nessa janela. Lembrando que o Tite e o Benítez, eles vieram para o Goiás naquela janela antes da Copa do Mundo, do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Aquela janela curtinha, em junho, de 8 dias. Então o Tite e o Benítez vieram na janela de junho, a janela curta. Beleza? Então esse é o balanço da janela do Goiás, agora de julho até hoje. E repito, elenco totalmente fechado, não chega mais ninguém e não sai mais ninguém, de acordo com o diretor de futebol do Goiás, o Lucas Andrino. Beleza, pessoal? Então, esse é o balanço do Verdão nessa janela. E aí, ó, Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana e a nossa Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás. Dali Center Pisos, está sorteando moto 0 km. A Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás. Deixa eu mandar aqui, ó, a sessão de abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas do Fala Fera, tá certo? Um abração aqui ao querido Valdomiro Misael, lá em Americano do Brasil, né? Ao Alexandre, lá em Florianópolis, vai estar na ressacada domingo, ao Edésio Prado, ao Gilmar Pereira, chamou o André Rodrigues de Pé Frio, né? O Carlos Tamaral Suzuki, ao Serginho Bastos, João Teodoro Reis, ao ao Orione Alves, Isaltino Silvério, Luvanor Dias, Valdir Reis, né? O José Divino da Gameleira, José Cláudio Melo, o Edmundão, né? O Carlos Yokoyama no Japão, né? O Daniel Pereira, Murilo Oliveira, Jânio Valverde, né? O Wellington Cruz, né? O Fernando Lemos. É uma legião de esmeraldinos que sempre interage aqui no Fala Fera. A boca tá meio que molhada, pessoal, porque eu passei aquele batom de cacau, o tempo seco, né? O batom de cacau aqui na boca, tá? Então, bom almoço pra você e pra família aí, viu? Fiquem com Deus. E eu voltarei hoje, Papai do Céu permitindo, às 6 horas da noite, com mais Goiás aqui no Fala Fera. Grande abraço, fiquem com Deus, feras.